Olá, gente, tudo bem, meus repolinhos? Vamos continuar nossa exploração da lógica, tá? E hoje a gente vai falar um pouco sobre Aristóteles. Vamos começar finalmente a entrar no domínio, digamos assim, clássico de qualquer curso de lógica, que é você estudar um pouco, primeiro, o grande sistema lógico, o grande modelo lógico, que foi o Aristóteles, tá? E eu quero, nessa conversa, né, espero que não seja tão longa quanto costuma ser, né? Apresentar um pouco o Aristóteles, a obra lógica do Aristóteles, dizer um pouco da importância, né, que ele teve na história da filosofia, tá? A primeira coisa é, bom, vocês conhecem o Aristóteles, vocês sabem que o Aristóteles é um filósofo importante e é um bom candidato a ser o filósofo mais importante da história da filosofia e também é um bom candidato a ter sido a pessoa mais inteligente que já existiu, né? Pode concorrer lá com Einstein, Newton, quem vocês quiserem. O Aristóteles é um dos concorrentes a ser o maior gênio que a humanidade já produziu, tá certo? Bom, eu não vou. Vocês estão no primeiro ano, tiveram antiga, né, com o Juliano, estudaram Aristóteles. Eu não vou ficar entrando em detalhes da vida de Aristóteles, né, e assim por diante, embora eu vá marcar algumas coisas, mas eu quero chamar atenção para justamente a obra lógica do Aristóteles e várias ideias importantes, várias noções que a gente tem que conhecer, que aparecem nessas obras e que depois vão ter uma influência tremenda no nosso pensamento, tá certo? Já deixa-me dizer para vocês, a lógica aristotélica é o conhecimento, a ciência, se vocês quiserem, que mais tempo durou na história do pensamento humano, que mais, pelo menos registrado, recente, nos últimos 5.000 anos, digamos assim, é o paradigma científico, metodológico, que mais sucesso teve. Ele permanece como sendo o modelo da racionalidade ocidental desde o século IV lá antes de Cristo até 1879, que é quando Frege desenvolve a sua conceitografia, né, seu Begriffsschrift. E então a lógica aristotélica sobreviveu durante 2 milênios e meio. Durante 2 milênios e meio, nossa mente, nosso modo de pensar, né, foi marcado pelos modelos, pelo vocabulário, pelos conceitos dados pelo Aristóteles, tá? Então, não é pouca porcaria, né? Eu sempre, aliás, se vocês pesquisarem, né, as investigações que eles fazem em psicologia sobre o desenvolvimento, por exemplo, da consciência moral, da consciência do mundo, né? Nós, quando somos crianças e muitas vezes também adultos, tendemos a acreditar em coisas mais ou menos, que correspondem mais ou menos ao que o Aristóteles dizia, tá? E vocês aprenderam que, obviamente, que o Aristóteles é um autor não só de obras de lógica, mas de obras de uma série de outras obras, de biologia, física, tudo que vocês quisessem, política, ética, né, e todas as obras importantíssimas, tá? Mas certamente aquela obra que é mais marcante, né, aquela que é talvez a mais impactante na história da filosofia, né, seja pelo tamanho, pela ambição, pelo que ela legou, é a metafísica. E uma coisa interessante na metafísica, quando vocês leem a metafísica, né, é que, bom, nem sempre a investigação metafísica está separada da investigação lógica. Muitas vezes, aquilo que eles chamam, por exemplo, em um certo momento, de axiomas do ser, são princípios lógicos, são princípios, se a gente quiser, semânticos, talvez, mas enfim. Ele está o tempo todo caminhando em uma fronteira onde a linguagem determina o que existe, e o que existe determina a linguagem. E esse é um problema antigo e fundamental dentro da história da filosofia, que a gente vai encontrar lá em filosofia da linguagem, por exemplo, no quarto ano, né? E que é o problema de saber como é que é possível que palavras, né, representem o mundo. Como é que é possível que essas ondulações do ar da minha voz, que aquelas marcas de papel no papel, elas representem o mundo? Pensem um pouco em como isso é misterioso, né? A gente é capaz de representar com palavras computadores, abacates, cavalos quarto de milha e assim por diante.
Mas qual é a semelhança? Qual é a coisa que há em comum? O que permite, né, reconhecer nas palavrinhas CA, VA, cavalo, nas letrinhas cavalo, quarto de milha, um cavalo, né? Não há nenhuma semelhança entre as ondulações do ar que falam de um cavalo, de uma abóbora ou de um abacate e cavalos, abóboras e abacate. São coisas completamente diferentes. Então, como é possível que essa capacidade linguística que nós temos seja capaz de ter pregnância no mundo, refletir o mundo, né? E veja, é uma questão que é absolutamente fundamental ao longo da história da filosofia e continua sendo fundamental hoje. De certa forma, essa questão da relação entre a linguagem, ou talvez, muitas vezes, se é pensado a partir do pensamento, não o nosso pensamento e a realidade, ela aparece de formas bastante diferentes, mas ela está sempre, constantemente, marcando o desenvolvimento da filosofia. Ela está presente na obra do Aristóteles, ela está presente na obra do Platão, mas ela está presente, por exemplo, no século XX, né? Wittgenstein, Russell, Frege estão preocupados em nos dizer como é que a linguagem é capaz de expressar o mundo. E quando a gente quer se perguntar como é que a linguagem é capaz de expressar o mundo, a gente quer também saber qual é o melhor modo da linguagem expressar o mundo. Ou se há um modo perfeito, né, preciso, totalmente adequado de expressar como o mundo é através da linguagem. Bom, para completar aqui o raciocínio anterior, tá? Essa preocupação, então, com a linguagem aparece, por exemplo, também na tradição continental. Aparece no Heidegger, quando ele fala que a linguagem é a clareira do ser. É a linguagem que permite, que abre, né, esta luz que nos dá acesso ao ser. O Foucault, quando publica em 1966 As Palavras e as Coisas, está colocando justamente esse problema, né? Como é que palavras, né, entidades que não são exatamente, que são de uma natureza diferente das coisas físicas, né? Porque são símbolos, porque são compartilháveis, porque carregam sentido, porque podem ser considerados objetos abstratos, porque expressam ou referem-se a proposições e assim por diante, né? Como é que isso, né, é capaz de falar de cavalos, grades, montanhas, navios encalhados em canais e assim por diante. A relação entre palavras e coisas é um mistério. É um mistério, por exemplo, os medievais, quando eles se perguntam sobre a natureza dos universais. Quando a gente usa termos gerais para se referir a rosas, por exemplo, diz as rosas são bonitas ou as rosas são flores, será que existe alguma coisa separada de cada flor individual que é aquilo a que a gente se refere quando a gente fala de flor, ou de beleza, ou de justiça, que são coisas mais interessantes para os filósofos? Será que existem, então, de fato, essas categorias ou essa realidade que a nossa linguagem expressa? Talvez a nossa linguagem simplesmente sirva como uma abreviação na qual várias coisas que são heterogêneas e diferentes são juntadas de modo arbitrário. Quando eu uso a palavra gato, por exemplo, falar de gatos, o que eu faço é um recorte completamente arbitrário no mundo. Talvez vocês possam achar, bom, gato corresponde à espécie lá, sei lá qual a espécie do gato, né? O nome científico em latim, mas, bom, os gatos são muito diferentes, né? Tem um gato aqui que é gordo, não sai do lugar, tem outro gato ali que é preto, outro gato ali que é branco, que é malhado, né? Branquinho e preto, que é mais quieto e assim por aí. O que é de comum em todos os gatos? Porque a palavra gato pode expressar, né, essa realidade, né? Será que há alguma coisa em comum em todos os gatos quando eu uso a palavra gato? Bom, para os universais é uma forma do problema da relação entre a linguagem e o mundo. A gente pode interpretar, tá? Os platonistas vão querer me bater, tá? Mas a gente pode muito bem interpretar a teoria das formas platônicas
como sendo uma busca justamente de universais ou constantes linguísticas, né? De referências fixas, né? Que não se alterem e que permitam, então, expressar proposições necessárias, verdades e assim por diante. O fato é que, vejam, a relação entre a linguagem e o mundo é misteriosa. E há, por exemplo, casos de tribos, ou de povos aborígenes, originários, onde não existe, né, como na nossa sociedade, na nossa cultura, essa separação. Os nomes das coisas são considerados as próprias coisas, né? Quando você queria, por exemplo, matar alguém, nossa tribo lá, nos Estados Unidos, o Thomas More Simpson, o livrinho dele conta isso, se eu não me engano, né? O que eles faziam? Eles escreviam o nome, né, as marcas que representavam lá o nome do sujeito em uma pedra, jogavam no rio. Isso significava que o sujeito deixava de existir. Ele não tinha mais nome, ele não era ninguém. Aquilo que não tem nome não existe, né? Bom, essa é uma expressão dramática, né? Desse problema da relação entre linguagem e mundo. E também o programa mais Rodengat já estão aqui atrapalhando, né? Bom, como eu dizia, então, o problema é o problema da relação entre linguagem e mundo. O problema também é saber se existe uma forma geral adequada para expressar o mundo, né? Bom, e o ponto aqui, para Aristóteles, existe, tá? Em Aristóteles, há, claramente, vocês aprenderam, uma metafísica. Eu vou explicar que a metafísica de Aristóteles do jeito mais grosseiro possível, para só tirar aquilo que nos interessa para compreender o que eu vou tentar explicar para vocês, tá? A metafísica do Aristóteles concebe o mundo como sendo feito de quê? Como sendo feito basicamente de coisas individuais, de substâncias individuais. Substâncias que carregam propriedades, mas que elas próprias não são propriedades. Elas são uma coisa que contém propriedades, mas que não se confunde com as suas propriedades, tá? Com aquilo que ela carrega. Então, por exemplo, um homem, né? Ele é uma substância. Ele é um ser individual e ele carrega certas propriedades. Eu posso ser branco, eu posso ser alto, eu posso ser baixo, eu posso ser músico, eu posso ser gordo, eu posso torcer para o Palmeiras e assim por diante. Agora, existe alguma coisa, uma realidade fixa e imutável que, por assim dizer, carrega, né, junta, a qual são atribuídas todas essas propriedades. E é claro que, então, esta coisa fixa, né, essa realidade fundamental que não se altera, que simplesmente aparece e desaparece, ou seja, ela aparece por geração e desaparece por corrupção, não tem, digamos assim, graus, né? Ela sempre é integralmente aquela substância, aquela identidade, aquela identidade, aquela essência, né? Bom, então, por exemplo, eu posso ser apoiador de um político X no ano tal e deixar de apoiar esse político X no outro ano. Bom, significa que eu não sou mais a mesma pessoa, que eu deixei de ser o Ernesto porque alguma propriedade mudou em mim? Não. A ideia é que justamente, por mais que eu me altere, por mais que eu mude, por mais que eu deixe crescer meu cabelo, comece a acreditar em coisas diferentes das que eu acreditava, ou vire vendedor de miçanga na praia, né? Tudo isso não vai alterar o fato de que há uma substância permanente, que se chama Ernesto, e que é justamente aquilo que carrega essas mudanças, que é o objeto dessas mudanças. Então, o mundo é concebido, basicamente, como sendo feito de coisas individuais que têm propriedades. Quadros, livros, garrafas e assim por diante. Então, vejam só, há sempre uma substância que tem propriedades. Há sempre um livro que é branco e azul. Há sempre um pedaço de giz que é branco e cilíndrico, né? A substância giz, este pedaço de giz, carrega a propriedade, os acidentes, se a gente quiser
usar os termos aristotélicos, de ser branco, de ser cilíndrico, né? De ainda estar não muito gasto, e assim por diante, tá? Agora, o ponto interessante é o seguinte. Deixa eu aqui pegar minha luzinha para vocês, tá? A Mica vai ajudar a gente, tá? O ponto interessante é que a gente tem uma coisa que é a substância, e a substância carrega, né? Ela tem predicados, né? A gente não pode ter predicado sem sujeito, né? A gente não pode simplesmente dizer que falar, digamos, eu posso dizer que o homem é honesto, mas não faz sentido dizer que o honesto é homem, certo? Existem coisas que podem ser ditas e algumas outras coisas e coisas que não podem ser ditas destas coisas, né? E para Aristóteles isso reflete uma diferença que é ontológica entre substâncias e propriedades, atributos, acidentes, aquelas coisas que não são essenciais, mas que modificam essa realidade essencial. Então, vamos usar o termo geral predicado, as propriedades que alguma coisa tem. E tudo no mundo pode ser descrito em termos de uma substância que tem certas propriedades. Quando um homem está correndo, o que ele é? Ele é simplesmente um homem que tem a propriedade de ser corredor ou de estar correndo naquele momento. Então, ao invés de dizer o homem corre, para Aristóteles, o que eu teria que dizer é o homem é corredor, tá? E o ponto, então, a conclusão importante e interessante dessa teoria metafísica do Aristóteles, tá? Que eu expliquei aqui numa versão Hermes e Renato, tá? É claro que a coisa é muito mais complicada, sutil do que aquilo que eu apresentei aqui, mas a ideia geral é essa. O mundo é composto essencialmente de substâncias. Aí tem uma distinção entre substâncias primeiras, segundas, tá? Umas se predicam das outras, outras não. Esqueçam, tá? Bom, mas o mundo é composto de substâncias e essas substâncias carregam propriedades, carregam modificações, carregam coisas que a determinam naquele momento. Você se lembra, claro, que isso tem a ver com uma série de outras distinções importantes do Aristóteles, como aquela entre potência e ato, né? Ou a substância é capaz de carregar diferentes propriedades, porque ela tem diferentes potencialidades que se atualizam em momentos diferentes. Agora, deixando tudo de lado, voltando aqui para esse S de substância e esse P de propriedades da substância, isso aqui se transfere de modo absolutamente paralelo, né, sem deixar nenhuma dúvida, para a teoria da linguagem ou para a teoria da proposição do Aristóteles. O Aristóteles é o primeiro cara que tem uma teoria da proposição. E é o primeiro cara que vai dizer, então, que a gente tem um jeito de descrever o mundo que é sempre o mesmo. E que, portanto, qualquer afirmação que a gente faça sobre o mundo, no fundo, tem sempre a mesma forma. E essa forma qual é? É a forma gramatical, na qual eu, a um certo sujeito, atribuo, digo que ele é ou tem, tá? Um certo predicado, né? Então, quando eu digo, por exemplo, que Sócrates é mortal, eu estou dizendo que a substância Sócrates tem o predicado mortal. Quando eu digo que o Palmeiras é campeão da América, isso significa que o sujeito Palmeiras, a substância Palmeiras, né, tem a propriedade de ser campeão da América, tá? Então, aquilo que ontologicamente é a substância, logicamente, semanticamente, na teoria da linguagem, se transforma simplesmente no sujeito da proposição. Então, toda proposição é feita de um sujeito. E é feita de um sujeito ao qual se atribuem propriedades. Propriedades na ontologia ou, aqui na linguagem da lógica, a qual a gente atribui predicados, tá? Um predicado nada mais é do que aquilo que a gente diz de alguém ou atribui
alguém. Então, por exemplo, ser honesto, ser azul, ser quente, ser campeão da América, ser estudante da filosofia, são todos predicados, são todas coisas que a gente diz de algo, diz de alguém, diz de alguma coisa, tá certo? Agora, bom, é claro que não basta para que eu tenha uma frase sobre o mundo, o sujeito e o predicado, tá certo? Se eu disser para vocês simplesmente o gato é preto ou gato preto, né? Isso talvez, em um certo contexto, possa ter algum sentido para você, mas seria um mistério para saber do que eu estou querendo falar, tá? O que falta aí? Falta um terceiro elemento que é representado aqui pela palavrinha é. O é a cópula, tá? Cópula a gente usa, né, para união sexual, né, por exemplo, entre macho e fêmea, entre dois animais, né? A gente usa até para os seres humanos, né? A cópula é aquela união, né, que reúne duas coisas diferentes em uma única unidade. E a cópula é, logicamente, justamente isso. É aquilo que liga, aquilo que reúne, aquilo que estabelece uma relação entre o sujeito e o predicado. A relação de o sujeito possuir esse predicado e a relação do predicado ser possuído, ser predicado, ser atribuído ao sujeito, pertencer ao sujeito. Então, é isso que é expresso pelas proposições do Aristóteles. E ele diz que com essa estrutura, que com esse modelinho de proposição, eu sou capaz de dizer tudo sobre o mundo. Professor, tudo bem, parece que quando eu quiser dizer que o carro é azul, ou que o cavalo tem quatro patas, ou é quadripatado, né? Funciona. Mas às vezes eu quero dizer algumas coisas diferentes, mais complicadas, né? Que envolvem, por exemplo, negação, né? Então, uma coisa é dizer, por exemplo, que os sapos são perigosos, tá? E o que é falso, né? A menos que sejam venenosos, tem sapos venenosos, são perigosos, tá? Bom, mas uma coisa é dizer que os sapos são venenosos, outra coisa diferente é quando eu quero dizer que os sapos não são venenosos, não são peçonhentos. Então, o que pode mudar aqui é o caráter, a qualidade da minha cópula. Ela pode ser afirmativa quando ela não é, mas ela pode ser também um não é, né? Ela pode ser um não é isso, tá? Bom, quando ela é negativa, ela tem um valor diferente. O que ela está fazendo? Ela está me dizendo que esse sujeito não possui esse predicado aqui. Não tem esse predicado aqui. Quando eu digo que a casa é azul, eu estou dizendo que a casa tem a propriedade de ser azul. E quando eu digo que a casa não é azul, eu estou negando que a casa tem a propriedade de ser azul ou que a propriedade de ser azul pertence à casa. Tá? Agora, outra diferença, outra coisa que falta para entender como Aristóteles concebe a predicação, como ele concebe a proposição que descreve o mundo, é pensar em mais o seguinte. Outra coisa que acontece, outra coisa que a gente quer dizer quando fala de proposições é dizer quantos, né? Será que são todos os sapos que são perigosos? Ou será que são só alguns sapos que são perigosos, pelo menos um? Ou será que nenhum sapo no mundo inteiro é perigoso? Bom, é claro que são situações diferentes, que têm a ver com a quantidade, né? O universo, se vocês quiserem, sobre o qual eu estou afirmando algo, tá certo? E isso significa, então, né, que eu posso dizer, por exemplo, que todo o sapo é perigoso, ou que nenhum sapo é perigoso. Ou ainda, eu posso dizer que algum sapo é perigoso, pelo menos um sapo é perigoso, ou algum sapo não é perigoso, tá certo? E vejam, agora, nisso que eu acabei de explicar para vocês, tem basicamente toda a teoria da proposição do Aristóteles. Tem toda a base, o fundamento da lógica do Aristóteles. Tá? Agora, outra coisa que eu acho que é interessante que vocês entendam para
catar aonde a lógica do Aristóteles vai pegar é o seguinte. Aristóteles concebe, então, o mundo sendo feito de substâncias e predicados, né? De coisas que são indivíduos e que têm propriedades, e de propriedades que inerem ou estão presentes em indivíduos. Agora, do ponto de vista lógico, do ponto de vista da natureza das proposições, a consequência importante disso é que ele concebe o significado das palavras como correspondendo basicamente a classes ou categorias, tá? Vocês aprenderam na escola a representar, por exemplo, conjuntos, né, de certas formas, né? Então, esse círculo aqui representa um conjunto, né, uma área fechada, onde eu posso colocar certos elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quantos eu quiser, elementos aqui dentro do meu conjunto, tá certo? Bom, então quando eu falo, por exemplo, de cavalo, e digo cavalos têm 4 patas, o que eu estou falando? Eu estou falando desses bichos que estão aí na minha frente? Não. Eu estou falando dessa classe, então, vejam, é uma objeto. Não estamos mais no domínio das coisas concretas, né? Nessa ideia, tá? Nesse objeto abstrato, que é uma classe ou um conjunto. Eu estou falando, né? O Aristóteles chamaria de categoria, tá? O termo aristotélico. Então, eu estou falando de uma categoria inteira. O que eu estou dizendo é, olha, no conjunto dos cavalos, se eu pegar o conjunto dos cavalos, que tem todos os cavalos que existem no mundo, então, todos eles têm uma certa propriedade, que é ter 4 patas, tá certo? Portanto, isso significa o quê? Aristóteles concebe palavras, termos, como expressando conjuntos, tá? Então, por exemplo, esse conjunto aqui do lado, vamos chamar esse conjunto aqui de conjunto dos cavalos, e esse conjunto aqui, o conjunto 4 das coisas que têm 4 patas. Então, eu coloco aqui, né, todas as coisas do mundo que têm 4 patas. Nesse meu conjunto aqui de coisas do mundo que tem 4 patas, vejam, vão entrar cavalos, mas também vão entrar muitas outras coisas, né? Burros, capivaras, cachorros e o que vocês mais quiserem, tá certo? Agora, o ponto é que uma frase como os cavalos têm 4 patas está estabelecendo para Aristóteles, ou pelo menos para a lógica aristotélica, uma relação entre conjuntos. Não uma relação entre coisas, tá? Mas uma relação, embora ela expresse uma relação das coisas, na linguagem, quando a gente usa a linguagem, quando a linguagem significa algo, o que ela está expressando é uma relação entre classes de coisas. Então, quando eu digo que todos os cavalos, né, têm 4 patas, o que eu estou dizendo para Aristóteles é que este conjunto aqui dos cavalos, ele faz parte, né, ele é um subconjunto, na verdade, do conjunto das coisas de 4 patas. Quando eu digo todos os cavalos têm 4 patas, o que eu estou dizendo é que todos os cavalos, ou o conjunto completo dos cavalos, então não está mais aqui do nosso lado, o conjunto completo dos cavalos, né, faz parte do conjunto das coisas que têm 4 patas, tá? E é claro que o conjunto das coisas que têm 4 patas, ele próprio, né, não faz parte dos cavalos, né? Eu não posso dizer que todos os cavalos têm 4 patas, mas não posso dizer que todas as coisas de 4 patas são cavalos. E vejam como isso está expresso aqui, né? O meu subconjunto faz parte do conjunto das coisas de 4 patas, mas o conjunto das coisas de 4 patas inclui outras coisas que não cavalos, tá? Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque isso é o que está por trás de toda a lógica do Aristóteles. Para a gente entender o joguinho da lógica do Aristóteles e o joguinho do silogismo, a gente tem que entender isso. E é por isso, né,
que a gente vai usar mais para frente, os assim chamados diagramas de Venn, né? Então, se eu quiser representar, por exemplo, que todos os cavalos têm 4 patas, e eu tenho aqui o meu conjunto dos cavalos, e aqui o meu conjunto das coisas que tem 4 patas, como é que eu vou representar isso? Eu vou dizer, então, que todos os cavalos que existem no mundo fazem parte dessa intersecção aqui, que é a intersecção das coisas que são, ao mesmo tempo, quadripatadas, né, que tem 4 patas, e que são cavalos, né? Mas vejam a situação que a gente tem, né? Aqui não tem nada, né, fora dessa intersecção aqui. Todos os cavalos estão nessa intersecção aqui. Não tem nenhum cavalo que não tem 4 patas, então isso aqui é vazio. Aqui, ao contrário, eu sei que existem elementos, então eu posso mostrar graficamente, por exemplo, que aqui existem elementos de 4 patas que não fazem parte do conjunto, né, dos cavalos. Então, aqui fica expresso, né, que nem todas as coisas de 4 patas são cavalo, embora todos os cavalos sejam coisas de 4 patas. Não há nenhum cavalo que não seja uma coisa de 4 patas. Vejam como está vazio. Mas há coisas de 4 patas, tá, que não fazem parte que não são cavalos, tá? Guardem isso. A gente vai depois usar diagramas de Venn, que são basicamente a aplicação disto aqui, tá? Bom, agora, mais uma vez, qual é a consequência de tudo isso, tá? A consequência de tudo isso é que as proposições para Aristóteles são aquilo que a gente chama de proposições categóricas, tá? Elas expressam relações entre categorias ou grupos ou objetos de coisas, tá? E elas expressam relações de pertencimento e de não pertencimento entre essas classes, tá? Bom, isso significa, então, que, para Aristóteles, só são possíveis 4 tipos de frases, 4 tipos de proposições categóricas. Só há 4 tipos possíveis de relações que se estabelecem entre um sujeito e um predicado. E essas 4 relações, que correspondem a 4 formas gramaticais de proposições categóricas, são suficientes para exprimir a totalidade do mundo, a totalidade do real. A totalidade do real pode ser expressa por proposições e tem a sua forma reduzida a 4 elementos, a 4 modelos que contém cada um deles 4 elementos. Vejam que fantástico que o Aristóteles fez. Vejam que fantástico que representa uma teoria da proposição. É claro que ela estava errada, ela tem limitações, vai ver esses problemas nela depois. Mas uma teoria do significado bem feita é capaz de explicar de modo simples e econômico uma infinidade de fenômenos. Todos os fenômenos da significação e da descrição do mundo, para Aristóteles, entram nesse modelinho das proposições categóricas, tá? Agora, o que eu quero fazer, então, é conhecer a classificação que o Aristóteles oferece, que o Aristóteles oferece, não, mas que foi feita posteriormente na sistematização e divulgação pedagógica do conteúdo das obras lógicas do Aristóteles, tá? Então, como é que eu vou fazer aqui? Deixa eu... Opa, veja só o que apareceu. Vamos ver como é que isso se resolve em relação aos enunciados categóricos, tá? Bom, primeiro, o que a gente vai ter é basicamente 4 possibilidades que estão aqui, tá? Página 54 do Note. Se eu tenho como sujeito, né, diamante e como predicado joia, né, as possibilidades que eu tenho são essas. Todos os diamantes são joias, nenhum diamante é uma joia, alguns diamantes são joias e alguns diamantes não são joias, tá? Então agora, deixa eu dar uma aumentada aqui para deixar só isso aqui, que é o importante ao alcance de vocês, tá?
Vejam o seguinte, o que não muda nesses enunciados? O que permanece o mesmo? O sujeito e o predicado. O sujeito é sempre o mesmo S, que são os diamantes, e o predicado é sempre o mesmo, são sempre as joias, tá? O que se altera é, lembrem-se, a qualidade do que eu estou dizendo, ou seja, se eu estou afirmando ou negando, se é afirmativo ou negativo, e também a quantidade. Se eu estou dizendo algo para totalidade de uma classe, ou, por exemplo, quando eu digo todo ou nenhum, ou se eu estou dizendo algo para um pedaço, um elemento, né, dentro dessa classe, quando eu digo, por exemplo, que algum é ou não é, tá certo? Bom, o outro elemento, né? Então, o primeiro elemento é a cópula, que pode ser, então, afirmativa ou negativa, que é a qualidade, e o outro elemento é a quantidade. Então, com esses 4 elementos, quantidade, qualidade, sujeito e predicado, a gente tem o modelo de classificação do Aristóteles, tá? E vejam, ele permite apenas 4 combinações, né? Afirmativa universal, tá certo? O que é universal? Universal é aquela que afirma algo da totalidade de um conjunto. Todos os diamantes são joias ou nenhum diamante é joia, tá certo? Bom, as particulares são aquelas que afirmam algo de uma parte de um grupo. E vejam, em lógica, aprendam desde já, quando a gente fala algum ou alguns, na verdade significa não 2, 3, significa pelo menos um. Podem ser todos, pode ser 99,9%, pode ser 1 em bilhões, mas significa sempre pelo menos um, tá certo? Então, o que eu posso fazer é, basicamente, afirmar algo sobre um sujeito, sobre toda a classe a qual pertence aquele sujeito, negar algo sobre um sujeito, sobre toda aquela classe a qual pertence um sujeito, negar algo sobre um elemento de uma classe ou afirmar algo sobre um elemento de uma classe. Isso corresponde, então, a quê? A gente tem proposições universais, todo, nenhum, e proposições particulares, algum. Né? E a gente tem proposições afirmativas, proposições negativas. Então, a gente vai ter 4 tipos de proposições, porque sujeito e predicado permanecem sempre o mesmo. Proposições do tipo A, que são universais afirmativa. Todos, né, universal, os diamantes são, afirmativa, joias. E ela se chama A. Por quê? Porque A é a palavra inicial de afirma, tá? A segunda, ela é universal? É universal. Ela está falando alguma coisa sobre toda a classe. Nenhum diamante é, ou nada na classe inteira dos diamantes é uma joia, tá certo? E é negativa, né? Eu poderia dizer, né, estranhamente do ponto de vista gramatical, que nem todos os diamantes não são joias, tá? É o mesmo significado, é negativo. Então, o que eu tenho aqui é uma proposição que é universal, nenhum, mas que é negativa, né? O nenhum expressa a negação, mas eu poderia expressar a negação na cópula também. A terceira possibilidade é ser uma proposição particular. Algum, pelo menos um, diamante é alguma coisa, é joia. Então, essa é a particular afirmativa. E, finalmente, o que resta é aquela que é particular e que é negativa. Alguns diamantes não são joias. Bom, e vejam, elas têm nomes porque tem a ver com as palavras latinas, né? Afirmo e nego. Vejam aqui, né? Afirmo, primeira vogal da palavra afirmar, então de afirmativo, e segunda vogal da palavra afirmativo. Então, a universal afirmativa, aquela que é forte, domina, como o A domina a palavra afirmo, é o primeiro tipo de proposição. Universal afirmativa, proposições do tipo A. Depois, o I, que é afirmativo, mas vem depois do universal, né? Ela é o segundo tipo, que é a particular, que é a proposição particular, né? E aí, a particular afirmativa, tá?
Aí, as proposições do tipo e o tem o seu nome aqui da palavrinha, não é nego, tá? Não é um cara bem apessoado na praia, né? É nego, né? Eu estou negando alguma coisa, são os casos negativos. O primeiro caso negativo é aquele que vem antes, também é universal, então, é aquele que domina, aquele que está por cima da carne seca na palavra nego, que é, então, a universal afirmativa, tá? E, finalmente, aquela que sobra é a tipo O, são proposições do tipo particular negativo, tá? Muito simples, não tem nada mais simples. Para Aristóteles, com esses 4 tipos de proposições, né? Universais afirmativas, universais negativas, particulares afirmativas, particulares negativas, composta de um sujeito e um predicado, né? E compostas também, então, de algo que indica a quantidade e de algo que indica a qualidade, de um quantificador, que é o que indica a quantidade, e de uma cópula, que é o que indica a qualidade, né? Nós temos a receita para descrever a totalidade do mundo, tá certo? Então, esses são as proposições categóricas. Agora, para terminar, tá? É claro que elas podem ser expressas de inúmeras formas diferentes. Nem sempre a gente vai encontrar na nossa linguagem, né, as pessoas dizendo todo cavalo é todo animal deste zoológico é interessante. A gente vai dizer, os bichos desse zoológico são interessantes, né? Aí a gente tem formas gramaticais que expressam para a gente variações linguísticas, né? Cada cavalo é um mamífero, qualquer cavalo é um mamífero, somente mamíferos são cavalos, todas as formas diferentes expressam uma única e mesma coisa, que é uma proposição de tipo universal afirmativo, que diz que todo cavalo é mamífero, que atribui afirmativamente a propriedade de ser mamífero a toda a classe dos cavalos, tá certo? Bom, gente, vamos ficar por aqui. Lembrem-se disso, tá? Leiam esse capítulo aí do Note, que é bom, que é muito interessante. Vai estar na página 10, perdão, na página 53, é o item 10 deste capítulo. E na próxima aula, a gente vai se encontrar para discutir um pouco mais de Aristóteles. E, se Deus quiser, chegar nos silogismos categóricos, né? Sem mais delongas, tá bom? Vamos, como de costume, voltar aqui e tchau, meus tomatinhos, até a próxima.